A vida é sofrimento. Aceite, não negue. Arthur Schopenhauer começa sua filosofia a partir de um ponto inegociável. A existência está marcada pela dor, não por acaso ou castigo, mas por natureza. Desde o nascimento até a morte, o ser humano é guiado por uma força cega, irracional e incessante. A vontade de viver, que ele chama simplesmente de a vontade. Essa vontade não é racional, não tem propósito nobre. E tampouco busca a felicidade. Ela apenas quer continuar existindo, a qualquer custo. Desejamos, ansiamos, buscamos, e quando conseguimos, o prazer que sentimos é breve. Logo somos tomados por um novo desejo, uma nova falta vácil. Assim é o ciclo da vida. Desejo, frustração, breve satisfação, tédio e novamente desejo. É um movimento eterno de inquietação. A dor da carência e o tédio da saciedade alternam-se como dois chicotes que mantêm o homem em constante agitação. Schopenhauer observa que tudo o que vive sofre. Os animais sofrem pela sobrevivência. O ser humano, além disso, sofre pela consciência. Sabe que vai morrer. Sabe que tudo é passageiro. Sabe que quanto mais deseja, mais se afasta da paz. Essa percepção o torna, para ele, o mais infeliz dos seres. Ele é vítima da própria lucidez. Essa visão pode parecer sombria, mas ela oferece uma liberdade ao aceitarmos que o sofrimento é parte da estrutura da existência. Paramos de sofrer duplamente, primeiro pela dor em si, depois pela frustração de esperar que a vida fosse diferente. Muitos adoecem espiritualmente porque foram ensinados a esperar da vida uma felicidade contínua, um sentido supremo, uma ordem justa. Quando a realidade não entrega essas promessas, surge a revolta, o desespero, a sensação de fracasso. Mas Schopenhauer diz: não é você que está errado. É sua expectativa. O sofrimento não é um desvio, é o próprio caminho. Isso não significa que devamos buscar a dor, mas compreendê-la como algo inevitável, e por isso, superável pela lucidez, não pela fuga. Aceitar o sofrimento é a chave para suportá-lo. Negá-lo só prolonga sua ação. Quando paramos de lutar contra a realidade, começamos a transformar, lá dentro, dunas. Não pela ilusão, mas pela coragem de olhar o mundo como ele é, e ainda assim continuar caminhando, agora com os pés no chão. Portanto, a primeira lição de Schopenhauer é dura, mas libertadora. A vida não foi feita para te satisfazer, e sim para te desafiar. Se você espera que ela te abrace, será frustrado. Mas se você estiver preparado para enfrentá-la, descobrirá que a verdadeira força não está em vencer a dor, mas em saber viver com ela sem se perder. Capítulo 2. A felicidade é a ausência de dor, não prazer constante. Uma das maiores ilusões cultivadas pela humanidade, segundo Schopenhauer, é a crença de que a vida deve nos conduzir à felicidade como um estado duradouro de prazer e realização. Essa crença, além de falsa, é a fonte de enorme frustração e sofrimento. Para ele, a felicidade não é uma condição constante, nem um destino alcançável, mas um breve intervalo entre dois estados de dor. Schopenhauer nos alerta que o prazer, ao contrário do que comumente se pensa, não é positivo por natureza. Ele é apenas a cessação momentânea de um incômodo. O prazer é negativo, no sentido de que ele não tem existência própria, mas se manifesta apenas quando algo que desejávamos deixa de nos incomodar. Um exemplo simples. Sentimos prazer ao beber água quando estamos com sede. Mas esse prazer é, na verdade, o alívio da dor provocada pela sede. Isso significa que não buscamos o prazer em si, mas a fuga da dor. Toda ação humana nasce de uma carência, de uma necessidade, de uma falta. A vontade é um impulso cego e irracional que move todos os seres vivos, nos empurra continuamente a desejar algo. E todos os desejos, por definição, são sofrimentos. Porque enquanto desejamos, nos sentimos incompletos. Sofremos pela ausência. E quando realizamos esse desejo, o prazer é breve, efêmero, e logo substituído por outro desejo. A vida então se transforma num círculo vicioso entre necessidade e frustração, entre ansiedade e tédio. Por isso, Schopenhauer afirma com clareza: a felicidade é negativa. Ela não se manifesta como um estado brilhante, positivo
constante, mas como uma pausa silenciosa. Quando não estamos sofrendo, quando nenhuma dor física, emocional ou existencial nos consome, experimentamos algo próximo da felicidade, ainda que sem euforia, sem grandiosidade. Essa visão nos obriga a repensar toda a lógica do mundo moderno, que vende a felicidade como um produto acessível a quem tiver o estilo de vida certo, os bens certos, os relacionamentos certos. Mas, para Schopenhauer, esse ideal é ilusório. Quanto mais se busca o prazer como fim em si, mais se aprofunda. Pois nenhum prazer é suficiente, nenhum momento é eterno, nenhuma conquista é definitiva. A sabedoria, então, não está em correr atrás do prazer, mas em reduzir o sofrimento, em diminuir a fonte de desejos, em moderar expectativas, em aceitar que os momentos de paz, de serenidade e de ausência de dor são as verdadeiras formas da felicidade possível ao ser humano. A felicidade, portanto, não é um ponto de chegada, mas um intervalo de silêncio entre dois ruídos. Aquele que compreende essa verdade para de correr atrás da euforia e começa a cultivar o essencial, a tranquilidade da alma, o silêncio do desejo, o repouso do espírito. A solidão é sinal de força interior. Para ele, a solidão não é um castigo. É um privilégio dos espíritos elevados. Em uma sociedade onde estar sozinho é frequentemente associado a tristeza, rejeição ou fracasso social, ele inverte a lógica. Quanto mais nobre for a mente, mais ela sentirá repulsa pelo barulho, pela mediocridade das conversas triviais e pelo convívio superficial. O homem profundo se basta. A raiz dessa afirmação está no entendimento de que a maioria das pessoas vive imersa na busca por distração, uma tentativa desesperada de escapar do próprio vazio. Precisam do outro não por amor, mas por fuga de si mesmas. Procuram nos relacionamentos, nas festas, nas conversas e nos grupos um tipo de anestesia para a dor existencial que os habita. Para esses, o silêncio interior é insuportável. Mas Schopenhauer afirma: o valor de um indivíduo pode ser medido pela quantidade de solidão que ele é capaz de suportar e até de desejar. O homem vulgar se sente entediado quando está só, porque em seu interior não há nada de valor. Já o homem elevado, o pensador, o artista, o filósofo, encontra no retiro silencioso um território fértil, onde a mente floresce livremente. Ele contempla, reflete, cria, mergulha na essência da vida. O sábio não odeia os outros, mas ele compreende seus limites. A maioria das interações humanas é regida pela vaidade, pela competição e pela ignorância. Estar cercado de pessoas, muitas vezes, significa estar cercado de mal-entendidos, falsidades e perturbações. É preciso grande força interior para escolher o próprio pensamento, ao invés do aplauso alheio. A multidão ruge, mas a verdade sussurra, e só quem está só consegue ouvi-la. Nesse sentido, a solidão é uma forma de liberdade. Ela é o estado em que nos pertencemos totalmente. Quando estamos sozinhos, não precisamos representar nenhum papel social, agradar expectativas ou seguir convenções. Somos o que somos, sem filtros. E só nesse estado podemos de fato nos conhecer profundamente. Schopenhauer também nos adverte: quem não cultiva a própria companhia está fadado à servidão emocional. Depender do outro para se sentir inteiro é viver vulnerável, à mercê do humor, do interesse e da presença alheia. Já o indivíduo que se completa em si mesmo está armado contra a solidão, contra o abandono, contra a chantagem emocional, pois ele possui dentro de si uma fonte de contentamento que não se esgota. A lição aqui não é tornar-se um eremita ou negar o valor das relações humanas sinceras, mas compreender que a verdadeira força está em não precisar delas para existir com dignidade. Ele valoriza os outros, mas não depende deles para sentir-se pleno. Ele transita pelo mundo, mas tem sua morada dentro de si. Portanto, segundo Schopenhauer, a solidão não é um fardo a ser suportado, mas uma condição a ser compreendida e, com o tempo, cultivada. Ela revela o grau de autonomia da alma. Aqueles que conseguem estar sós
sem sentirem-se solitários, descobriram um segredo precioso. A melhor companhia é aquela que habita o próprio espírito em paz. O sábio reduz seus desejos ao mínimo. No centro da filosofia de Schopenhauer, há uma constatação inescapável. Quanto mais desejamos Safremus, o desejo para ele não é um impulso nobre, mas uma força cega, irracional e incessante que governa todos os seres vivos. Essa força, chamada por ele de vontade, é a origem do movimento da vida e, portanto, da dor. Desejar é viver em carência, é estar incompleto, inquieto, insatisfeito. É projetar a própria paz em algo que ainda não se tem, tornando o presente insuficiente. E mesmo quando conseguimos aquilo que tanto ansiávamos, o prazer é momentâneo. Passageiro, a vontade rapidamente se move para um novo objeto, iniciando outro ciclo de frustração. Assim, quanto mais desejos cultivamos, mais nos acorrentamos ao sofrimento. Diante dessa verdade, Schopenhauer nos ensina que o verdadeiro sábio não é aquele que realiza todos os seus desejos, mas aquele que reduz seus desejos ao mínimo. Ele reconhece que a liberdade interior não nasce da conquista, mas do desprendimento. Não se trata de viver como um asceta isolado do mundo, mas de compreender que a paz não está em possuir muito, e sim em precisar de pouco. Essa visão confronta diretamente os valores modernos, baseados no consumo e na acumulação, no status e na vaidade. Somos ensinados a acreditar que quanto mais temos, mais felizes seremos. Mas Schopenhauer desmascara essa ilusão com frieza. A abundância de desejos é uma maldição disfarçada de ambição. Cada desejo novo é uma nova cadeia, uma nova inquietação. O homem que vive desejando, vive permanentemente em guerra contra si mesmo. O sábio, por outro lado, treina sua mente para o essencial. Ele não é indiferente à vida, mas escolhe com cuidado aquilo a que se entrega. Busca o que é simples, sólido e duradouro. A saúde, a liberdade, a contemplação, a quietude da alma. Ele compreende que o luxo atrai o olhar dos outros, mas rouba a leveza do espírito. Quanto mais exigente se torna o estilo de vida, mais vulnerável ele é, pois depende de condições externas frágeis e incontroláveis. Reduzir os desejos é um ato de poder. É declarar independência diante da sociedade que mede valor pelo acúmulo. É dizer, não preciso disso enquanto o mundo grita tenha mais. É preferir a tranquilidade da moderação à ansiedade da ambição. Essa não é uma escolha fácil. Ela exige discernimento, autocontrole, uma compreensão profunda da natureza humana. Mas é também a única via que conduz à verdadeira liberdade. Não aquela que faz o homem fazer tudo o que quer, mas aquela que o faz não querer tudo o que vê. Capítulo 5. O mundo é como é, não como queremos que seja. Uma das verdades mais difíceis de aceitar, segundo Schopenhauer, é que a realidade é completamente indiferente aos nossos desejos e expectativas. Muitas vezes, nossa angústia nasce justamente do choque entre o que queremos que o mundo seja e o que ele realmente é. Schopenhauer nos lembra que o mundo não se molda à nossa vontade pessoal. Ele segue suas próprias leis, impessoais, implacáveis. A natureza, os eventos, as pessoas, tudo funciona independentemente do nosso querer. E é justamente essa indiferença que gera sofrimento. Desejamos que as coisas sejam de um jeito e elas acontecem de outro. Essa percepção pode parecer fria, até cruel, mas é também libertadora. Quanto mais resistimos à realidade, mais aumentamos nosso sofrimento. A resistência é como remar contra a correnteza. Desperdiçamos energia, nos cansamos e avançamos pouco, quando não regredimos. Schopenhauer propõe que a sabedoria está em aceitar o mundo tal como ele é, com suas imperfeições, injustiças e limitações. Aceitar não significa resignação passiva ou desistência, mas uma compreensão profunda da natureza das coisas. É reconhecer que lutar contra o inevitável é perder duas vezes, uma para a realidade, outra para a frustração. No plano prático, essa lição nos convida a desenvolver uma postura de realismo lúcido. Em vez de idealizar situações ou pessoas, devemos observá-las com clareza, sem ilusões. Isso não significa abrir mão dos nossos valores,
os sonhos, mas agir com consciência da diferença entre o que podemos controlar e o que está além de nós. Ao aceitar o mundo como ele é, abandonamos a ilusão da onipotência pessoal e nos colocamos em harmonia com a ordem natural. Essa sintonia reduz o atrito interno e nos permite focar nossas energias no que realmente pode ser mudado: nossa atitude, nossas escolhas, nossa maneira de lidar com as dificuldades. Capítulo final. O silêncio é uma forma de sabedoria. Para Arthur Schopenhauer, o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma manifestação profunda da sabedoria interior. Em um mundo barulhento, caótico e repleto de ruídos externos e internos, o silêncio se torna um refúgio e uma ferramenta poderosa para quem busca compreender a si mesmo e a realidade ao redor. Schopenhauer valorizava o silêncio porque ele revela o espaço onde o pensamento verdadeiro pode florescer. A mente perturbada pelas palavras vazias, pelos discursos superficiais e pelas distrações constantes, perde sua capacidade de reflexão profunda. Já o silêncio cria o ambiente propício para a contemplação, a introspecção e o contato com a essência das coisas. Mais do que isso, o silêncio é um gesto de moderação e controle. Ele demonstra que o sábio não precisa provar nada, não sente a necessidade compulsiva de se expressar a todo momento. A verdadeira força está em saber quando falar e, sobretudo, quando calar-se. Falar por falar é perder energia, é expor-se sem propósito. Calar-se, por outro lado, é preservar o poder interior e aguardar o momento certo para a palavra que realmente importa. O silêncio, para Schopenhauer, é também um símbolo de humildade. Ele nos ensina a escutar o mundo e a nós mesmos, com atenção, a dar espaço para o outro existir e a reconhecer que nem tudo precisa ser dito ou explicado. O sábio entende que há muitas coisas que ultrapassam a razão e a linguagem, experiências, sentimentos e verdades que só podem ser percebidas na quietude do ser. Na vida prática, cultivar o silêncio é um ato de resistência contra o excesso de informação, a superficialidade das relações e o imediatismo da comunicação moderna. É um convite para desacelerar, observar e aprofundar. É no silêncio que descobrimos a qualidade das nossas ideias, a intensidade das nossas emoções e o significado real do nosso existir. Portanto, a lição de Schopenhauer é clara e profunda. Aprenda a silenciar a mente, a esperar em silêncio e a falar apenas quando for necessário. Nesse equilíbrio reside a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que não se impõe, mas que se revela na calma, na presença e na autenticidade.